E aí pessoal, tudo bem? Fazendo um vídeo aqui falando de Série B, né? Faz tempo que eu não faço um vídeo falando de temas ligados à Série B do Campeonato Brasileiro. Dessa vez falar do Vitória especificamente, um dos maiores clubes da atual Série B, né? um gigante do futebol nordestino, que foi rebaixado no ano passado, deixou muito pouco de legado para esse ano e já começou mal este ano dentro de campo. Não chegou nas semifinais do Campeonato Baiano, nem da Copa do Nordeste. Na Série B já estreou com derrota de virada para o Botafogo de Ribeirão Preto, depois até se recuperou, ganhou do Vila Nova, uma boa vitória. Vila Nova é um time que dá pinta de que vai brigar na parte de cima da tabela da Série B, mas depois perdeu do Guarani e depois perdeu do São Bento. 3 derrotas para os times do interior de São Paulo, as 3 de virada, sendo que a última foi no Barradão. Então a torcida do Vitória tem muitos motivos para estar preocupada. E fora de campo tem uma confusão, né? O Ricardo Davi caiu e foi substituído pelo Paulo Carneiro, o ex-presidente Manda-Chuva, comandante-geral lá do Vitória, que ficou durante muito tempo, aí nos anos 90 e no começo da década de 2000, uma figura muito polêmica dentro da torcida do Vitória, tentando reconstruir o clube. Bom, em campo as perspectivas imediatas é torcer para esse time de garotos que o Vitória tem usado deem certo, né? O técnico foi trocado, o Cláudio Tencati foi demitido depois da derrota para o São Bento, e o Vitória está vendo quem que consegue contratar para o lugar. Acho que até tem uma esperança ali, de repente contrata um técnico que encaixa bem com os garotos que estão ali, que saíram da base, que estão no time principal, e de repente a coisa encaixa, o time decola. Série B é maluco por causa disso, né? Série B, como é um futebol de menos nível técnico e menos nível financeiro, às vezes umas coisas aleatórias, umas coisas inesperadas acontecem. Então de repente um time de garotos que se encaixa bem, um ou dois jogadores começam a decidir e a coisa deslancha, o time sobe, o time faz uma boa campanha. E enquanto isso, alguns times que até parecem estar mais estruturados no papel, mas de repente alguns salários começam a atrasar, a torcida começa a ficar impaciente quando o time perde alguns jogos e começa a dar pinta de que talvez não vá subir com tanta facilidade, desse time acaba até ficando para trás e acaba terminando ali no meio da tabela, né? Série B é muito maluco, Série B tem muita particularidade aí, e o Vitória precisa entender isso, e uma das coisas é torcer para que esse time de garotos se encaixe e decole. Mas de fato o torcedor do Vitória tem motivos para ficar preocupado aí com essa campanha. Mas acho que a situação mais complicada do Vitória é fora de campo, assim, é o clube como um todo, né? Não vai aqui entrar em discussão qual é o maior clube do Nordeste, porque isso daí dá pano pra manga aí, e é embaçado. Mas o Vitória, inegavelmente, foi um clube que nos anos 90 e no começo dos anos 2000 foi um dos clubes nordestinos que teve mais destaque no futebol nacional, né? Conseguiu melhores resultados e ser mais relevante no futebol nacional. Teve um vice-campeonato brasileiro, teve uma semifinal de campeonato brasileiro, daí já no final da década passada chegou até uma final de Copa do Brasil, ganhou a Copa do Nordeste, fez boas campanhas no Campeonato Brasileiro e revelou muito jogador importante para o futebol brasileiro, muito jogador que depois foi para o exterior ou para times do Sul-Sudeste que tiveram sucesso. Então o Vitória é um clube que foi muito relevante ali, e foi um clube que se estruturou demais e foi hegemônico no futebol baiano, né? Não dá pra dizer, o futebol nordestino, porque o esporte também teve bons momentos ali na mesma época, mas o Vitória teve um clube que claramente subiu de patamar. Um clube que até os anos 80 estava lutando ali para passar o Ipiranga como o segundo maior campeão baiano. O Ipiranga já tinha virado um time pequeno, mas tinha uma quantidade de títulos acumulados lá no passado que o Vitória ainda não tinha passado. E agora o Vitória é claramente o segundo maior campeão baiano, já virou uma referência, é um clube que fez várias campanhas competitivas no futebol brasileiro, né? E isso foi na gestão do Paulo Carneiro, né? O Paulo Carneiro teve esse mérito de transformar o Vitória num clube estruturado e em uma das melhores categorias de base do Brasil aí durante uma década, pelo menos, talvez mais que isso.
Então, ali tem esse lado que o torcedor do Vitória pode ficar otimista. Por outro lado, esse mesmo Paulo Carneiro é uma figura muito divisiva, um sujeito muito explosivo. Ele, no final das contas, no final da gestão dele, fez muita bobagem. O Vitória acabou rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro pela primeira vez na história. Foi até um campeonato que o Vitória estava lutando para subir. De repente, a 2 rodadas do fim, viu que caiu, né? Caiu na última rodada com uma combinação maluca de resultados, tudo deu errado, o Vitória caiu. Aí teve até acusação aí de xingamento racista ao goleiro Felipe, que estava no Vitória. O Felipe, que depois foi no Corinthians, Bragantino, Flamengo, Figueirense, né? Então, o Paulo Carneiro virou uma figura muito contestada. Depois ele até foi contratado como dirigente do Bahia e falou que amava a torcida do Bahia, tirou foto enrolado na bandeira do Bahia. Então, assim, virou uma figura muito contestada lá no Vitória, né? Porque ao mesmo tempo que ele levou o clube a um patamar superior, ele também ajudou a derrubar. Então é muito questionável aí que Paulo Carneiro que o Vitória vai ver este ano, né? Se é um Paulo Carneiro que realmente vai botar as coisas no lugar, vai tentar reconstruir o clube, reconstruir a base do Vitória, né? Que já não tem mais revelado jogadores como vinha revelando lá nos anos 90 e começo dos anos 2000, mas isso leva tempo. Isso é complicado, exige paciência, e é muito mais difícil fazer isso com um time na Série B do jeito que está agora, porque com um time na Série A, em último caso, você cai para a Série B. Mas na Série B você quer voltar logo, né? Ainda mais um clube do tamanho do Vitória, a torcida espera que volte logo. Que volte, bata e volta, né? Que só faça uma temporada na série B e suba. Então, além de reestruturar o time, você tem que apresentar resultado em campo. E se não acontecer aquele cenário que eu falei da molecada ali, dá certo, o time engrena e começa a decolar e sobe, o cenário político pode se desgastar, né? O cenário econômico ali para a diretoria do Vitória trabalhar. Pode se desgastar e pode entrar numa espiral ali até para baixo, que não estou nem querendo dizer que o time vai cair para a Série C, mas de repente o time fica naquela fase de que passar alguns anos na Série B, meio melancólico ali, que não consegue sair. Então a torcida do Vitória precisa ficar muito atenta para isso. E o que o clube precisa fazer? Bom, o clube precisa fazer uma coisa que é assim, que o Paulo Carneiro já mostrou que em alguns momentos sabe fazer, mas não é muito o perfil pessoal dele, que é ter paciência, né? Em campo trabalhar para que encaixe o time e a coisa decole, que o time suba. Mas se subir agora, talvez suba sem estar totalmente preparado para a Série A e suba para cair de novo. Porque se subir com um time de garotos ali, a não ser que de repente se mostre um time muito acima do normal, muito acima da média, é um time que talvez suba para depois cair. Mas assim, tem que entender que faz parte do jogo. O que o Vitória tem que entender é que assim, uma coisa vai ser o Vitória em campo, uma coisa é o Vitória fora de campo. E fora de campo o time tem que se estruturar e fazer o melhor possível para que o resultado dentro de campo dê para quebrar o galho, né? Então, torcer para esse time se encaixar, de repente contratar alguns jogadores pontuais para ajudar ali esse time todo reformulado a decolar em determinado momento, mesmo com esse início ruim de Série B aí, dá para decolar. Série B é longo pra caramba. O Goiás ano passado estava mal, decolou, acabou subindo com rodada de antecipação. O Goiás estava mal no começo da Série B. A Série B tem dessas coisas, tá? A Série B tem dessas maluquices, então o Vitória pode ter esperança de entrar um pouco nessa linha. Agora, não é fazer maluquice, não é achar assim, não, porque um clube como o Vitória não pode, daí começar a fazer loucura. Se subir é para manter essa linha de trabalho, porque é o que dá para fazer. E talvez torcer para ser suficiente na Série A caso suba. Se não, tudo bem. O que o Vitória tem que fazer fora de campo é muito mais trabalhoso e muito mais demorado. Exige paciência, reconstruir toda a categoria de base ali, para voltar a ser aquele clube formador que o Vitória era, que isso ajudou o Vitória a montar grandes times e a ganhar muito dinheiro, né? Ganhar muito dinheiro com venda. E agora, até seria melhor do que naquela época, porque agora tem essa cota de solidariedade aí. Um jogador que é transferido de um clube para o outro, o clube formador lá atrás dele também ganha uma cota. O Vitória, imagina, teria ganhado muito dinheiro se tivesse essa regra nos anos 90, com transações envolvendo o Júnior, lateral esquerdo, do Palmeiras para o Parma, o Dida, né, do Corinthians para o Milan,
e do Cruzeiro pro Corinthians também, né, com o intermédio lá da Hicks Mills. O Vitória poderia ter ganhado muito dinheiro com o Alex Alves. Então o Vitória poderia ter aproveitado melhor aquela época se tivesse essa regra que tem hoje. E então o Vitória pode ter isso como meta, né? Voltar a ser a melhor categoria de base do Nordeste, e isso dá pra dizer que o Vitória foi. Um time que revelava muita gente, muito jogador relevante, muito jogador aí que ajudou muito o futebol brasileiro, ou pelo menos ajudou clubes importantes a conquistarem títulos ou fazerem grandes campanhas. E ajudou o próprio Vitória, né? O Vitória foi vice-campeão brasileiro com um time todo cheio de moleque, né? O time do Alex Alves, Paulo Isidoro, lá em 93. Um time de 99 do Vitória chegou na semifinal do Brasileiro também, eliminando o Vasco, que era o Vasco do Omar, de Edmundo Vasco, que um mês depois foi vice-campeão mundial, naquele mundial aqui no Brasil que o Corinthians venceu. Então o Vitória eliminou aquele Vasco no Campeonato Brasileiro de 99. E depois o Vitória voltou à final da Copa do Brasil, pegando o Santos do Ganso do Neymar. Já nem era um Vitória tão forte assim, tão bom assim, mas chegou, né? Então o Vitória precisa reencontrar o seu caminho, e eu acho que esse caminho é a categoria de base. É legal que o time atual valorize a base, porque é isso que pode levar o Vitória a algum lugar. É torcer para que esse time atual se encaixe para dar resultados, e para não chegando a esses resultados, acaba virando um novo motivo de crise, que pode levar a uma piora do cenário, que seria sair contratando um monte de medalhão ali, que não quer nada com nada, só para dar satisfação ali. Não, o Vitória tem que lembrar o que fez o Vitória chegar ao seu melhor momento, né? O que levou o Vitória às melhores posições aí no Campeonato Brasileiro, que foi apostar na sua base, foi apostar em jogadores que o Vitória conseguia encontrar ali, tá? E também, acho que também é importante para o Vitória fazer, isso já é uma coisa um pouco trabalhosa também, mas fazer um trabalho de relação com a torcida para transformar o Barradão num caldeirão. O Barradão não lota com muita frequência, né? O público na Série B não tem sido bom. O público do jogo contra o São Bento, acho que foi 7 mil, se eu não me engano. Tô falando um pouco de memória, tá? Me desculpa se eu tô enganado, mas acho que estava na casa de 7 mil. Acho que o Vitória tem que dar um jeito ali de conseguir transformar o Barradão num caldeirão. É um estádio que não tem uma das laterais do campo, não tem arquibancada, né? Então não fecha tanto, mas ao mesmo tempo, onde tem arquibancada é um paredão bem alto ali, então dá pra fazer bastante pressão. Tem que fazer um trabalho ali pra pelo que eu sei, os acessos ao Barradão não são muito bons, mas trabalhar ali para transformar também num caldeirão, porque isso também é uma força que muitos times do Nordeste têm, e quando sabem usar faz a diferença, né? O Sport fazendo isso com a Ilha do Retiro, o Bahia fazendo isso com a Fonte Nova, o Vitória com a Fonte Nova, quando usava muito a Fonte Nova, o Náutico com os aflitos, né? O quanto os aflitos já ajudaram o Náutico. E não é coincidência que a situação do Náutico piorou quando o time parou de jogar nos aflitos, e agora tende a melhorar, né? E agora, Ceará e Fortaleza fazendo um belo trabalho ali de transformar o Castelão, ou no caso do Ceará no passado, o Presidente Vargas, em caldeirão ali para conseguir os resultados, né? A torcida é apaixonada, a torcida que vai ao estádio quando vê bons motivos para isso, e o Vitória precisa trazer essa torcida, né? Precisa fazer campanha, precisa criar condições ali que incentive o torcedor aí para ajudar a empurrar esse time de garotos. Mas vai ser um trabalho longo. A torcida do Vitória não pode querer resultados de curto prazo, mas assim, um resultado estável para o Vitória realmente se posicionar como estava, vai demorar um tempo, não vai ser algo rápido. Pode até ser que em campo o time suba, mas não vai subir com aquela estabilidade toda garantida, tá? É uma coisa longa, porque foram anos e anos ali descendo um degrauzinho por degrauzinho em relação a toda a qualidade institucional do clube, toda a organização ali dentro. Então, para subir essa escada de novo demora, né? Mas é um clube que, bom, não precisa nem dizer o potencial do clube que a gente viu, e não foi num passado muito antigo, não é falar, não, porque lá nos anos 40, não, nos anos 90, o que o Vitória fazia nos anos 90 no futebol brasileiro tá ali, muito torcedor se lembra, quem não se lembra ainda, mas já ouviu falar muito, porque é uma memória muito fresca, né? O Vitória precisa disso, de repente até pegar alguns daqueles ex-jogadores ali que passaram por lá, até ajudar a ter esse como símbolo ali, de repente para trabalhar com a torcida, de repente para servir de inspiração aí para os garotos que estão subindo da base ali, para eles entenderem um pouco o que representa
representa essa camisa, o que representa esse clube e ajudar a reconstruir o Vitória. Mas a situação atual é preocupante mesmo. O time o futebol apresentado nesses primeiros dias, nessas primeiras rodadas da Série B foi muito preocupante. Por exemplo, o Vitória e São Bento. Foi um jogo em que, assim, claramente o São Bento era um time mais organizado. E o São Bento é uma bagunça. O São Bento foi rebaixado no Campeonato Paulista ganhando um jogo só e ganhando um jogo quando ele já estava rebaixado, que foi na última rodada, né? Então o São Bento refez todo o time, trocou um monte de gente lá e o São Bento apresentou um futebol ali muito mais organizado que o Vitória, né? Ganhou de 3-1 ali. Tudo bem, foi o terceiro gol foi lá nos acréscimos, no contra-ataque, mas o São Bento muito mais organizado em campo que o Vitória, né? Então, sim, o Vitória tem até por onde arranjar mais resultados ali, mas o momento é um time muito bagunçado. Vamos ver se o técnico contratado ajuda um pouco, né? Estavam falando no Lisca, mas tem que ver as questões aí de custo do Lisca, também tem que de repente ver lá como que vem o Lisca, chegaria o Lisca no Vitória, caso ele seja contratado, né? Depois uma passagem no Ceará que teve bons momentos, mas acabou de forma um pouco traumática, tem que ver um pouco isso. Mas se for para achar outro nome, que seja algum nome que tenha até um tato aí para trabalhar, não só organizar o time, mas trabalhar com base e de repente ajudar a conseguir mais resultados aí com esse time. Mas é isso, então fica aqui você que é torcedor do Vitória, acha também, pode falar aqui embaixo. Queria agradecer até o Irlan Simões, torcedor do Vitória, amigo meu, que eu conversei um pouco com ele ali só para tirar algumas dúvidas antes de fazer esse vídeo. E bom, é isso. Então se vocês gostaram do vídeo, se inscreva no canal, clica no sininho, comente o que vocês acham aí da situação do Vitória, se você tem algo a dizer, se você é torcedor do Bahia mesmo, o que você acha. Se você é torcedor do Vitória também, pode cornetar o Paulo Carneiro, pode cornetar o Tencati, pode cornetar a mim, corneta aí, tá bom? Pode cornetar o time, quem você quiser, tá? Mas é isso, então um abraço e até mais.